Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional capítulo 9 do livro de Jó. A gente vai ver aqui a resposta de Jó à Bildade, né, que estava falando. Mas antes a gente precisa orar e eu quero te convidar, feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Querido amado Espírito Santo, tu és bem-vindo neste momento. Te pedimos, senta aqui do nosso lado, nos ensina a tua palavra, nos traz revelação do alto, discernimento espiritual. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à tua voz, que possamos te ouvir, te obedecer. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade. Queremos, Senhor, te ouvir, queremos, Senhor, te obedecer. Ensina-nos, fortalece-nos em fé, Pai. Nos fortalece para que no dia mau a gente consiga vencer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, o capítulo anterior, desde o início, né? A gente viu o que aconteceu com Jó, os grandes problemas, as coisas terríveis que aconteceram. Ele foi à falência total, ele perdeu seus filhos, está de luto, ele está numa guerra interna muito grande, né? De alma, ele agora, a saúde dele está debilitada. Então vieram os 3 amigos, sentaram lá, passaram 7 dias sem falar nada com ele, somente ali em companhia mesmo, e ele ali raspando sua pele com cacos de vidro para tentar recuperar um pouquinho, mas não tinha ali dignidade nenhuma, ele fedia, né? O pus fedia. E ali o primeiro amigo começou a falar, né? Ele faz, e agora Abimeleque não. O Bildade também falou. E o primeiro ele faz mesmo? Ele faz, é engraçado esse nome. Ele faz. Ele faz, ele não faz, foi o ele faz. Aí Jó respondeu ele faz, Bildade falou, e agora a gente vai ver a resposta de Jó ao que o Bildade falou, né? Eu falei que Bildade ainda foi mais agressivo do que o ele faz, porque falou que Jó estava nessa situação por pecado. Ele faz também tinha falado sobre isso, mas falou que os filhos de Jó morreram por causa disso. Então, assim, a gente sabe que não foi isso, e muitas vezes a gente tenta ser boazinha com as pessoas, a gente tenta ali procurar uma situação, uma circunstância porque aconteceu e acaba ferindo cada vez mais, né? Eu e você, já é melhor a gente ficar calada do que ficar ferindo as pessoas, viu? Então vamos lá, capítulo 9. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Jó está falando que não tem como argumentar com Deus, né? Porque Bildade tinha falado isso, que é como se ele estivesse ali barganhando com Deus. Ele está dizendo, não tem. Deus é supremo, é todo-poderoso. Não tem como falar, argumentar com ele, não tem como discutir. Eu não posso fazer isso. Então Jó responde dessa forma, né? Versículo 5. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam em sua ira. As põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar. E faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde as suas estrelas. Só ele estende os céus. E anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Jó tá aqui reconhecendo quem Deus é, né? E ele tá falando aqui dos astros, né? Muita gente ama e adora os astros celestiais, né? As estrelas. Ele tá falando da Ursa Maior, tá falando do Cruzeiro do Sul, tá falando sobre o Sol, a Lua, as estrelas, os astros celestiais, que muitas pessoas adoram e veneram e seguem, né? Como se fosse realmente uma resposta. E Jó tá reconhecendo aqui que Deus é dono de tudo. Ele faz isso, ele estende os sols, ele estende o céu, ele mexe nas constelações, na terra, em tudo que ele quiser. Então Jó está reconhecendo aqui a grandeza de Deus. Versículo 10. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz.
mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse. Não creio que me daria ouvidos, ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em angruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria se eu fosse íntegro. Ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. E por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam. Sem um vislumbre de alegria, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. E ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavanderia, tu me atirarias num poço de iodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Bom, Jó está falando, né, da grandeza de Deus, que não tem como contestar com ele, não tem como argumentar, e ali levantou várias coisas que Deus é, né, o Criador, o Todo-Poderoso, e aqui ele está pedindo uma audiência para Deus, né, ele gostaria muito de saber, Deus, o que eu errei? E às vezes essa é a nossa pergunta, né, o que eu fiz para estar merecendo isso? Aí muita gente diz, eu joguei pedra na cruz, só pode para estar vivendo isso, né, e não viveu um terço do que Jó está vivendo. E Jó aqui, lembrando, é um homem que está de luto, perdeu seus 10 filhos, é um homem falido, perdeu tudo que ele tinha e ainda com a saúde debilitada, né? Então ele está abrindo o coração aqui falando e sim, está pedindo uma audiência com Deus, é coisa que eu e você sempre fazemos, né? Vamos ali em oração conversar com o Senhor.